É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 55 na área. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa. 8h44 da manhã. Vamos lá, mais uma live pra área. Bora! Ainda frio em São Paulo, hein? O frio está demais. Boa! Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrando. Vamos conversar aí sobre os nossos fundos. Bastante coisa acontecendo. Vamos lá, galera. É isso aí. Agora há pouco tava tomando café e aí eu recebi de um cliente. Ele me mandou a foto de uma debênture incentivada que ele viu lá no Banco Inter. Para quem não sabe, galera, debênture, tá? E debênture incentivada. Debênture é um produto de renda fixa onde você está emprestando dinheiro a juros para uma empresa. Então você está financiando uma empresa a se expandir e tudo mais. E daí, debênture incentivada é um produto onde você tem isenção de imposto. Então, por que ela é incentivada? Porque ela tem um incentivo do governo a ser isenta de imposto, que é para atrair mais investidores. Então, o que você tem ali? Você tem, por exemplo, empresas de óleo e gás, empresas de telecomunicação, empresas de portos, aeroportos, rodovias, telecom. Você tem tudo isso. E isso daí, quando empresas desse tipo emitem debêntures, elas tendem a ser incentivadas. Grande Bento aí na área, tamo junto, meu irmão. E aí, qual que é a parada? Ele me mandou lá uma debênture e tal de uma empresa que eu nunca ouvi falar, que é a tal da Liga Telecom. Eu até vi que é uma empresa que tá lá no Paraná e tudo mais, mas enfim, nunca tinha ouvido falar dessa empresa. E aí ele me mostrou lá a debênture rendendo IPCA mais 10. É uma debênture incentivada, tá? Então o retorno bruto acaba sendo até um pouco maior por conta da isenção do imposto, tá? Daria um bruto ali de IPCA mais 11 e alguma coisa. E aí ele até me perguntou: o Bento botou, é a empresa de internet que era da Copel. Ah, boa, pô, legal, eu não conhecia. Mas eu vi que tava lá, Paraná e tudo mais. Boa, legal. E aí, qual que é a parada? Quando você compra, antes era Copel Telecom, boa, legal. Legal, não sabia, bom saber, bom saber. E aí, qual que é a parada? Quando você compra uma debênture, você está se expondo única e exclusivamente naquela empresa, no risco de crédito daquela empresa. É um produto de renda fixa, debênture é renda fixa, tá? Você tende a ter retornos mais altos, porém, quando você compra uma debênture, você está exposto naquela empresa única e exclusivamente. Então, qual que é a parada? Cara, você está ali diretamente exposto num produto que não tem FGC, tá? Não é como um CDB, uma LCI, uma LCA que tem proteção do FGC. Debênture não tem FGC. Quem te garante é a própria empresa que você está emprestando dinheiro. Não é a corretora, tá? É a empresa que você está emprestando dinheiro. E aí, qual que é a parada? Cara, por que ao invés de você se expor diretamente numa única empresa, por que não ter uma carteira de debêntures incentivadas? Isso é possível no mercado. Para quem não conhece, esse é o FIINFRA, tá? Até no meu curso de fundos imobiliários eu falo, tem um módulo que é o módulo 4, eu falo sobre fundos alternativos, eu falo de FIAGRO, falo de FIINFRA, explico melhor o que é um FIINFRA, tá? Mas basicamente um FIINFRA, ele é um fundo que monta a carteira de debêntures incentivadas. E aí o FIINFRA ele tem duas vantagens tributárias. O dividendo ele é isento, igual um fundo imobiliário, e quando você vende as cotas com lucro, você também não paga imposto. Então, por exemplo, você comprou o Cadif 11, que é o FIINFRA da Quineia. Você comprou ele a R$ 130, vendeu a 140, 150, esse ganho de capital, ele também é isento. Beleza? Ele também é isento. Show? Então, você acaba tendo ali uma estrutura que te permite ter acesso a uma carteira diversificada de debêntures e você acaba diluindo o risco. Quando você compra uma debênture, você está só naquela debênture, você está exposto só naquele ativo. E aí, claro, tem a diversificação da sua carteira e tudo mais, mas olhando para crédito, você está exposto só naquele ativo. Quando a gente tem um FIINFRA, você está exposto numa carteira diversificada de outros produtos. O Cadif, por exemplo, tem mais de 2 bi de patrimônio em debênture incentivada.
Então você tem muita debênture, muita empresa, o risco acaba ficando mais diluído. Aí eu até peguei, já vou responder a sua pergunta, tá, Wagner? Aí eu até peguei, até postei no story um exemplo dessa debênture e peguei dois FIINFRAs. Eu peguei o CADIF 11, tá, da Quineia, e peguei o Juro 11 da Esparta. Vou botar aqui, Juro 11 da Esparta, para poder dar uma olhada na comparação de rentabilidade. Ó, se liga. Deixa eu colocar aqui. Ó, se liga. Olha o que a gente teve. Ó, aqui é a debênture, tá? Ó, a debênture, CDI, o CADIF e o Juro 11. Então, ó, claro, a gente está falando de um histórico curto, 1 ano e 2 meses, tá? Mas quando a gente pega nesse histórico aqui, ó, a gente tem o CADIF com retorno acumulado maior, seguida aqui pelo Juro 11, depois a debênture e daí o CDI. Ou seja, nesse período, né, nessa janela que a gente está olhando, é uma janela curta, sim, tá? Mas nessa janela aqui que a gente está vendo, duas carteiras diversificadas de FIINFRA, CADIF, Juro 11, acabaram apresentando um retorno maior do que a debênture da Liga. Cara, então, pô, peraí. Tudo bem, janela curta de tempo, é importante deixar isso claro. Janela curta de tempo, mas poxa, nessa janela curta, eu acabei tendo um retorno maior num produto mais diversificado. Será que não faz mais sentido? Então, galera, crédito privado é uma parada que a gente até trabalha bastante, tá? Na verdade, a gente não. A gente assessoria, vai. A gente assessoria trabalha bastante. Eu, enquanto assessor, cara, eu trabalhei debênture incentivada, teve uma debênture incentivada que eu trabalhei. Uma. Que foi uma de ISA-CETEP. Uma que eu trabalhei e daí fiz uma alocação, tipo, 1% na carteira de alguns clientes. No máximo, tá? Mas no geral, eu prefiro, essa eu achei interessante, tá? Essa debênture em específico eu achei interessante, tá? Mas eu, no geral, prefiro ir para um caminho de maior diversificação. FIINFRA, se você está falando de CRA, FIAGRO, se você está falando de CRI, Fundo Imobiliário de Papel, tá? Então, para quem não conhece a estratégia de FIINFRA, cara, dá uma olhada. Eu já fiz vídeo sobre e no meu curso eu falo sobre FIINFRA. É o módulo 4, tá? Tem uma aula para explicar o que é FIINFRA e tem um fundo, um fundo que eu trago que não é o Juro 11 nem o CADIF, é um outro fundo imobiliário, é um outro fundo de infraestrutura e eu mostro a carteira dele. E daí vocês conseguem entender melhor a diversificação e tudo mais. É um fundo da Esparta de infraestrutura, beleza? E um outro ponto também é o seguinte, uma debênture custa o mínimo ali na casa de 1.200, 1.300. Um FIINFRA, como o Juro 11 e o CADIF, custam na base de R$100, 110. Ou seja, com R$100, 110, você acessa uma carteira. O Juro 11 tem mais de 1 bi. O CADIF, mais de 2 bi. Então, com 110 você acessa um fundo que tem mais de 1 bilhão de patrimônio, por exemplo. E você diversifica a carteira, dilui o risco da carteira. Beleza? Então, galera, para quem não conhece, FIINFRA é um investimento alternativo que pode fazer sentido ali, claro, entendendo que a gente está falando de ativos com risco um pouco mais elevado. Ó, o Wagner perguntou, Anderson, o benchmark dos FIIs é o IFIX, não é isso? Pode falar sobre? Cara, boa, tá? Quando a gente vai comparar ali o retorno de um fundo imobiliário, a gente acaba usando o IFIX, que é um índice de referência. Esse fundo está conseguindo performar acima, ele está performando igual, está abaixo do IFIX, para a gente poder ver se faz sentido ou não. O IFIX ele é um índice de referência, então ele acaba colocando ali, a gente acaba comparando os fundos imobiliários com o IFIX, beleza? Mas cada fundo pode ter o seu próprio benchmark, ó, que daí vem a taxa de performance. Então, o fundo ele tem a taxa de administração, beleza? E daí você pode ter a taxa de performance. Deixa eu ver se consigo pegar um fundo aqui. Se eu não me engano, acho que o VGIR 11 ele cobra taxa de ADM e taxa de performance. A ADM sempre vai existir, que é a taxa para poder remunerar toda a equipe do fundo e tudo mais, fazer toda a parte administrativa. A taxa de performance tem.
A taxa de performance é baseada no resultado que o gestor está conseguindo entregar. Então, se ele está conseguindo entregar um resultado superior à meta que ele estabeleceu, aí ele vai ter a cobrança da taxa de performance. Então, por exemplo, no VGIR 11, a taxa de performance é 20% sobre o que exceder o CDI. E aí tem uma frasezinha que é bacana, utilizando marca d'água. O que significa isso? Linha d'água, marca d'água. O que significa isso? Vamos supor que num determinado momento o fundo conseguiu entregar um resultado de, sei lá, CDI mais 2%. Ele conseguiu entregar esse resultado no mês. Ele nunca bateu esse resultado. CDI mais 2%. Ótimo. Superou o CDI, então você vai ter a cobrança de 20% de ADM. É o que ele fala, 20% sobre o que excedeu o CDI. Tá certo? Ponto. E aí, beleza. Então, foi lá, nesse mês ele bateu CDI mais 2 e tal. E aí, no mês seguinte, ele teve um resultado de, sei lá, CDI mais 1,7. Vamos supor, CDI mais 1,7. Pô, superou o CDI de novo. Só que lá no mês passado, ele tinha batido o CDI mais 2. Agora ele bateu o CDI mais 1,7. Pô, tá abaixo do que ele bateu, né? Supera o CDI, sim, mas está abaixo do que o que ele bateu de recorde. Então, isso aqui é a linha d'água. Para que haja uma nova cobrança de taxa de performance, o resultado tem que ser superior à última marca registrada. Isso é linha d'água. É igual quando chove, né? Enfim, não é um exemplo muito bacana para se trazer agora, mas quando chove, a água não deixa uma marca ali. Quando você está num barco, por exemplo, não tem a marcazinha de onde a água está batendo? Isso é a linha d'água. Então, para que haja uma nova cobrança de taxa de performance, o resultado vai ter que superar o CDI mais 2. Aí, no outro mês, o fundo conseguiu gerar resultado de CDI mais 2,6. Beleza, cobra performance. E aí a linha d'água está aqui, CDI mais 2,6. Enquanto o fundo não conseguir bater o CDI mais 2,6, não tem performance. Beleza? Isso é linha d'água. Entendeu? Isso é marca d'água quando a gente está falando de taxa de performance. Beleza? Linha d'água, marca d'água. É a mesma coisa. Porque senão, superou, todo mês o fundo cobraria a taxa de performance. Não, então como forma de deixar o processo mais justo, até para também incentivar o gestor a buscar cada vez mais resultado, tem ali a linha d'água. Beleza? Então você vai ter o IFIX como sendo o benchmark dos fundos, mas cada fundo pode ter o seu ali para efeitos de taxa de performance. Beleza? Tranquilo? Boa! Galera, ontem estava dando uma lidinha aqui em alguns relatórios, dando uma olhada em alguns fatos relevantes. Tá? Saiu um comunicado aqui, um fato relevante do RZTR, né, o Risa Terrax, falando que ele fez ali a compra de 2 imóveis, tá, lá no estado do Paraná, 90 milhões dessa aquisição. Tá? Os imóveis vão ser arrendados aí pelo prazo de 15 anos. Então, aqui o RZTR, ele não é um fiagro, ele é um fundo agrícola. Ele compra terras ali, arrenda terras voltado para o agronegócio. Ele não é um fiagro, ele é um FI agrícola. Tá? Ele compra terra e tudo mais. E a gente está falando aqui de um prazo de 15 anos de arrendamento. Tá? Então, algo bastante seguro, também traz bastante segurança financeira para o fundo. Então, a RZTR fazendo essa movimentação. Galera, ontem eu estava lendo também sobre um fundo imobiliário que é o FATN11. Tá? É um fundo imobiliário de laje corporativa muito exposto aqui em São Paulo, em regiões bem localizadas. Né? E aí eu estava dando uma lida nesse relatório, e aí tem alguns pontos aqui que são bem interessantes, que eu até comento no curso, comento em vários momentos aqui em live, em outros conteúdos. Ó, deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Por conta da estratégia adotada no fundo, foco no middle market, aquisição de imóveis com alta liquidez, entrega de imóveis reformados, imobiliados e prontos para operar,
os imóveis apresentam alta demanda, sendo que historicamente o prazo médio de recolocação dos aluguéis tem sido de 13 dias. Há casos em que a formalização do novo contrato ocorreu ainda no prazo de desocupação pelo inquilino anterior, uma vez que os contratos prevêem aviso prévio de no mínimo 90 dias. Beleza? Galera, o que isso significa? Olha, a gente tá com imóveis tão bem localizados, tão bem estruturados, tá? E, contratos atípicos também, tá? A gente tá tão bem posicionado em termos de localização, tão bem posicionado em termos de qualidade de imóvel, que a reposição aqui é rápida. Isso que importa. Isso aqui é um ponto que importa. Quando a gente está falando de fundo de tijolo, localização importa. Isso aqui faz total diferença. A qualidade do imóvel, a localização do imóvel. Porque quando o imóvel está alugado, ótimo, beleza, tá ali, tá gerando receita, lindo. Agora, quando sai o inquilino, é aí que são elas. Porque tipo assim, cara, saiu o inquilino, vacância sobe. E aí, se o imóvel é bem localizado, se ele tem uma boa demanda, a procura por ele vai tender a ser mais alta e aí a vacância não tende a ficar tão alta por muito tempo. Isso é um ponto muito positivo. Muito positivo. Beleza? Então, o problema é quando você tem um imóvel que é mal localizado. Sai o inquilino, já era o fundo. Perdeu. Então, isso aqui é um ponto de extrema importância, tá? E aí, o que o fundo tem, né? Ele tem 68 lajes corporativas, distribuídas em 43 edifícios. Ele compra salas, né? Ele compra algumas salas, alguns conjuntos, alguns andares e faz a participação dessa forma, tá? Então, ele não tem a participação num prédio inteiro. Ele vai comprando salas ao longo dos prédios, beleza? E olha as regiões: Vila Olímpia, Itaim, Faria Lima, Berrini, Jardins e Paulista. Essa região aqui da Faria Lima, da Vila Olímpia, tem tido muita demanda e vacância baixa. Tá vendo, galera? Localização importa, e importa muito. Todos os imóveis ocupados, o prazo médio na casa de 3 anos, beleza? Ó, o percentual aqui de vencimento de contratos, tá vendo? Tem bastante coisa aqui, tá? O grosso aqui tá em 2020. Na verdade está bem distribuído, né? Mas a maior parte aqui tá em 2027, beleza? Então, mas a gente tem contratos aí vencendo para além de 2029. Distribuição do indexador, tá? O fundo tá quase que meio a meio IGPM e IPCA. Remuneração por cota, o fundo veio subindo dividendo, hoje está no patamar de 85 centavos. A maior parte do portfólio está na Vila Olímpia, depois seguida aqui de Berrini, Itaim, Paulista, Faria Lima, Jardins, tá? E aí tem a distribuição por inquilino, por segmento dos inquilinos, bem diversificado. A alavancagem do fundo, o fundo conta com uma alavancagem de mais ou menos entre 10% e 20%. E aí teve esse disclaimer aqui que eu achei muito legal. Ó, a aquisição de imóveis do fundo é realizada apenas se o imóvel oferir rentabilidade mínima de 10% ao ano mais IPCA. Ou seja, o fundo quer ter ali um imóvel que vai gerar um retorno de IPCA mais 10. O que torna a operação de CRI atrativa para a performance do fundo, mantendo o equilíbrio da estrutura de capital. Beleza? O custo da dívida aqui, acho que ele coloca aqui no final. Aqui é um pouquinho, ó, deixa eu diminuir aqui, um pouco dos imóveis. Tá vendo? As participações aqui são 43 participações. É muita participação. Tá vendo? Ele compra pedacinho aqui, ele compra algumas salas. Não, ele não coloca aqui. Mas, não, foi em outro lugar que eu vi o custo da dívida. Mas, ó, pra vocês verem, né, ó. Ele busca fazer o quê? Ele busca retornos de pelo menos IPCA mais 10, tá? E as duas dívidas, ó, elas também estão atreladas a IPCA. O que você tem aqui? Você tem um casamento do indexador. Beleza? Então, o indexador da sua dívida é o mesmo indexador que está lá no seu contrato de aluguel para aquele imóvel. Beleza? Isso aqui é bacana. É igual, por exemplo, o CPTS, lá na operação compromissada. Ele tem uma carteira majoritariamente em IPCA, mas o custo da dívida foi CDI.
teve um descompasso ali de CDI e inflação, o custo da dívida ficou mais alto do que o retorno da carteira. Né? Então, por isso que no CPTS deu uma chacoalhadinha ali de leve. Mas, ó, os dois CRIs, ó, IPCA mais 6,25 e IPCA mais 7,70. Só que ele busca retorno de IPCA mais 10. E tá vendo? Ó, você tem um casamento dos indexadores. Você tem um casamento aqui dos indexadores, a dívida e a carteira. Beleza? Então é um fundo que eu comecei a estudar até porque, por dois motivos. Eu tenho um cliente na assessoria que tem esse fundo, tá? Que vem de carteira recomendada. E um amigo meu, que também é meu cliente, falou, pô, cara, você já estudou um pouco desse fundo e tal, FATN? E aí eu fui dar uma olhada ontem, saiu o relatório gerencial, eu fui dar uma olhada. E daí eu achei um fundo bem interessante. Até cheguei a fazer o cálculo de preço-teto dele, deixa eu ver se consigo... Tá até salvo aqui, ontem de noite eu estava fazendo isso. Então eu estava fazendo o cálculo de preço-teto aqui do FATN. Então, a média de dividendos, as últimas taxas do Tesouro IPCA, as premissas aqui de vacância, prazo médio, alavancagem, e aí como é que fica o preço-teto. Mesmo considerando uma margem aqui de 15%, olha como é que fica o preço-teto em relação ao preço de mercado. Lembrando, galera, que quem quiser acesso a essa planilha aqui, tá? Dá para acessar, dá para comprar pelo link que tá na minha bio, tá? Você consegue comprar essa planilha aqui, e quem tá no YouTube consegue também pelo link que tá na descrição. Beleza? Então, ó, olha o que a gente tem aqui. Tá vendo? Então, acabei rodando aqui também a planilha de preço-teto para esse fundo. Beleza, galera? Então, é um ponto ali de... É um fundo aí pra gente... pra gente dar uma olhadinha com carinho e tudo mais e entender um pouco mais. Show de bola! Maravilha! Beleza, beleza? Galera, então é isso. Se não há mais dúvidas, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer. Obrigado aí pelas perguntas, obrigado aí pela participação, tá? Mais uma live entregue, mais um conteúdo finalizado, live 55. É, rapaz, 158 lives feitas desde o ano passado. É coisa, hein? Tem história, tem história. Bom demais. Galera, então é isso. Obrigado aí pela participação. Tamo junto. Ó, não sei se o Wagner vai escrever mais alguma coisa aí. Botou cara. Não sei se ele vai escrever mais alguma coisa. Bom, vamos lá. Vamos ver se ele vai escrever mais alguma coisa aí. Fala do Kizu numa próxima. Boa, pode deixar. Desse amanhã eu falo do Kizu na live. Beleza? Galera, então é isso. Tamo junto. Brigadão pela força. Valeuzaço. Contem comigo. E é isso aí. Valeu!